Vocês falavam aí, né, Romano, sobre o Atlético tendo o Alan Franco de primeiro volante. E quando ele voltou, né, ele teve alguns jogos lesionados, né? Sim. E aí ali o Cuca passou aperto, teve que colocar o Fausto Vera, o Rubens algumas vezes. Quando volta o Alan Franco... Até o Alonso jogou. Até o Alonso jogou de volante. Mas a gente preparou uma arte aí, pessoal. Vamos àquela arte que é o Atlético não foi vazado em 6 dos últimos 8 jogos do Campeonato Brasileiro. O Galo tá 8 jogos invicto. Atenção lá, Caixa Romano, olha, dos últimos 8 jogos, em 6 o Galo não sofreu gol. São 5 vitórias, 3 empates e não perdeu, 75% de aproveitamento. E nesse recorte aí o Galo tem aproveitamento melhor que o líder do campeonato. É o único invicto, né? Nesse período aí o Atlético é o time que tá mais tempo invicto. São 10 gols marcados nos 8 jogos, só 4 sofridos. São 11 finalizações para marcar um gol, né? Então, para fazer um gol, o Galo tá precisando, nesse período aí, de 11 e para sofrer gol, 24, então mais que o dobro de finalizações para sofrer um gol. E posse de bola, quase 54%, tá ali 53,8%. Então, o Galo conseguiu, nesses últimos 8 jogos no Campeonato Brasileiro, aquilo que a gente cobrava, né, Caixa? Teve alguns jogos aí, o Galo sofre 2 gols. Teve um jogo contra o Iquique que sofreu 3, né? Lá. Aí quando sofre 2, 3 gols, foi difícil ganhar, mas tá conseguindo, nos últimos jogos, melhorou. Melhorou. Tem terra arrasada aí nesses números, gente? Tem. Puxa vida. Então é isso que a gente fala muito. Ô, Cláudio, ontem eu aproveitei o domingo. Sim. E até saí com a camisa do Galo ontem. Fui dar um giro da cidade, passei no mercado e tal. E muita gente com a camisa do Atlético veio me cumprimentar. Ô, Caixa, isso aí, tá jogando pra cima, atleticano de verdade. Né, não vamos entregar os pontos não, tem muito campeonato, muita gente. E hoje também eu tive na Savassi, aí tava sem camisa do Galo, né, segunda-feira trabalhando. Aí eu desço do elevador junto com o cara pra mim. Caixa, o Galo tá brabo, hein? Eu falei, não, nós ganhamos. Contra o Inter. É o 6º colocado. Nós ganhamos contra o Inter. Foi bom, essa parada vai ser bom, vai recuperar o time. Porque parte da torcida embarca na turma que só quer quanto pior, melhor. Quer só jogar pra baixo. E parte da torcida, infelizmente, cai, né? Não tem terra arrasada. Uma coisa, ok. Tem lá SAF, questão de dívida, ok. Mas vamos falar do time. Porque senão você põe o time para baixo, a torcida começa a não ir no estádio e a situação fica complicada. Time por time, meu amigo. Time por time, pelo que eu tô vendo do Campeonato Brasileiro, pelo que eu acho que o Atlético ainda pode crescer, eu confio muito num G4, numa briga pelo título e numa briga pelo título de Copa. Que falaram comigo, Caixa, mas a Copa do Brasil, o Atlético vai enfrentar o Flamengo. Beleza, tem um timão, o Flamengo tem, mas vai lá no Flamengo perguntar se eles estão satisfeitos de ter pegado o Atlético. Vai lá, eu conheço gente, eu conheço flamenguista, tem gente, né, de Três Pontas lá na minha terra, pra todo lado tem flamenguista aí, a maior torcida do Brasil, dizem aí as pesquisas, né? Mas vai lá perguntar pro flamenguista se vocês estão satisfeitos, se não querem pegar o Remo, o CRB, o CSA, pegar o Galo, é ruim pra eles também, então, gente... Vamos lá. E o Galo ganha lá no Maracanã, né, Cláudio? Já tem histórico de vitórias recentes lá, que a gente, inclusive, estava lá. Volta essa arte, por gentileza. Volta lá dos gols, né? Dos gols, por gentileza. Volta a última arte. Só pra fazer uma análise ali. Não, a outra, anterior. O Atlético não foi vazado. O Atlético não foi vazado. A arte anterior, por gentileza. Só pra poder fazer. Obrigado. Essa aí. Olha ali. O Atlético marcou 10 gols, sofreu 4. E o que mais me chama ali, 11 finalizações para marcar, 24 para sofrer um gol. No momento em que o Atlético perdeu Gabriel Menino, que voltou agora, sim, e era titular. No momento em que o Atlético perdeu o Arana, que faz parte do sistema defensivo. E no momento que o Atlético perdeu o Coelho, que era o atacante mais incisivo do Atlético, é o jogador do 1 contra 1. Então, olha o trabalho do Cuca em encontrar jogadores para suprir a falta daqueles que ele não tem. E um detalhe, ele teve que adaptar alguns jogadores nas funções e o Atlético conseguiu melhorar os seus números. Esse recorte traz muito do trabalho feito pelo técnico Cuca para melhorar o time do Atlético
perdendo jogadores, porque nesse período também, me corrija se eu estiver errado, mas o Fausto Vera machucou. Sim. Teve o período do Fausto Vera machucado. O Atlético, nesses 4 gols sofridos aí, Romano, foram 2 pro Mirassol, naquele 2-2, e o Galo não ganhou aquele jogo por pouco, né? Foi no finalzinho lá com o Mirassol. O Galo virou o jogo e o Mirassol fez um gol já nos acréscimos. Foi 2 gols naquele jogo e foram 2 contra o Fluminense, que o Galo fez 3-2, né? Isso. Então, nesse período aí, você falou bem, o Gabriel Menino teve fora, o Alan Franco mesmo, tentou voltar contra o Mirassol e depois machucou ali de novo, então ele teve problemas. O Coelho, o Arana ficou fora desses jogos todos, então assim, o Galo teve muitos problemas aí, o Cuca conseguiu contornar. E a estreia? Aquele jogo contra o Grêmio, Rezende? Pelo amor de Deus. Jogo... Como é que você perde um jogo daquele? Teve o lance polêmico, né? Que não dá falta no Natanael ali. Então, assim, eu não vejo o time do Atlético numa condição de sem chances. No Campeonato Brasileiro, você nem vai se lembrar. Você lembra qual que foi a última derrota do Galo no Brasileiro? Foi pro Santos. Já faz um tempo aí. Já faz um tempo. Né? São 8 jogos. São 8 jogos. Depois daquele jogo com o Santos, aquele jogo o Galo jogou mal mesmo, né? Aquele jogo eu acho que o Galo não merecia muita coisa, não. Mas com o Grêmio, por exemplo, o Galo na estreia merecia um outro resultado. Sim. Mas faz tempo que o Galo não perde. Nós temos o Flamengo hoje, que é o líder, tem 72% de aproveitamento. Isso no campeonato todo, né? Ele tem 11 jogos. Esse recorte que a gente fez de 8 jogos, o Galo tem um aproveitamento até maior. Então, assim, o Galo, de 8 jogos pra cá, se pegar esse recorte, o Galo tem aproveitamento de time que vai brigar lá em cima mesmo. E é bom a gente lembrar também que contra o Grêmio, o Volpe pegou até sinal de Wi-Fi, né? Pegou. Perdeu uma chance lá. Gol. Nós temos que tomar cuidar do time. Nós temos que cuidar do time. Cuidar do Cuca, cuidar dos jogadores do Atlético, incentivá-los, aplaudi-los, porque eles ganhem as partidas. Então daqui a pouco o Galo tá liderando o Brasileiro, mas e a dívida? Eu falo, mas não tem jeito. Eu não comento sobre dívida porque é o seguinte, situação financeira que nem da minha eu dou conta. Mas essa dívida não tá aí de agora, não. Isso aí. Essa dívida já pelo amor de Deus. Isso aí é legado, entre aspas, que deixaram, né? Muito tempo.